Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo no ar. Mais um programa Não Pira, hein? Respira diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Andréia Amaro Quezada. Ela é psicóloga pela UNB, PhD em Neurociências e Cognição pela RUB, na Alemanha. Hoje a gente vai falar sobre depressão e a doutora também é professora aqui na Unifor, né, doutora? Isso mesmo. Doutora, eu queria começar dando uma geral, porque muitas pessoas falam sobre os transtornos da mente, né? Depressão é uma delas. Como diferenciar a depressão da ansiedade, do transtorno obsessivo-compulsivo, da bipolaridade? Porque a gente sabe que todos esses transtornos, a pessoa também tem um pouco de tendência de depressão, né? Então, muitos medicamentos eles são usados como ansiolíticos e antidepressivos. Eu queria que a senhora desse uma geral para a gente, para poder falar sobre o tema. Depressão é diferente de transtorno de ansiedade, apesar que podem aparecer como comorbidades, que é diferente do transtorno obsessivo-compulsivo, que até antigamente era visto como um transtorno de ansiedade, mas agora ganhou um capítulo à parte no DSM-5, e é muito tênue a diferença entre um e outro. Então, por exemplo, no transtorno obsessivo-compulsivo é utilizado inibidores seletivos de recaptação de serotonina, assim como na depressão, que são antidepressivos, e que tem uma função muito importante, porque aumenta a neurogênese. Então, é muito tênue, e aí tem que ver o que é a patologia principal e o que é a comorbidade. A depressão, muitas vezes, ela vem como comorbidade, assim como a ansiedade. Então, eu fiz essa pergunta, doutora, porque eu tô me colocando até como personagem, tá? Eu fui diagnosticada há 20 anos com um transtorno de ansiedade generalizada, que depois veio o toque, e que agora, com uma grande perda familiar, eu perdi meu pai tem 7 meses, a minha cabeça deu uma reviravolta e eu entrei numa depressão, né? Então, todas as medicações que eu tomava, eu precisei meio que zerar para poder agora tratar a depressão. Eu pergunto para a doutora, essas medicações antidepressivas, elas causam dependência ou não? A depressão tem um certo momento que ela tem uma cura e você pode retomar os outros tratamentos? Não é que depressão tem uma cura, né? Você vai ter uma qualidade de vida. Essa questão dos medicamentos, né? Aí já quem trata disso são os psiquiatras, sim. São os neurologistas, né? E aí seria bom deixar eles para falar, né? Mas o que a literatura tem mostrado é que não causaria dependência os antidepressivos, não, tá? Os ansiolíticos poderiam estar causando, mas isso a gente já entra na área deles, eu prefiro deixá-los aí com eles. Eu comentei porque a gente sabe que aqui durante a pandemia, muitas pessoas que não tinham nenhum tipo de transtorno, agora estão precisando tratar ou de depressão ou de ansiedade, quem já tinha meio que somatizou ou piorou, né? Como que a senhora viu esses pacientes em consultório? Como houve essa procura aí durante a pandemia? O que acontece é o seguinte, o Brasil, antes mesmo da pandemia, já liderava um ranking de ansiedade, tá? Nós somos o primeiro lugar em ansiedade no mundo, em casos de ansiedade do mundo. Depressão também é altíssimo. Com a pandemia, isso piorou muito, principalmente também em crianças, que veio com sintomas como irritabilidade. Muitos pais me ligaram dizendo que seus filhos estavam ansiosos. Muitas pessoas confundiam crises de ansiedade com Covid. Na verdade, ela estava tendo uma falta de ar devido a uma crise de ansiedade e não era Covid. Então, houve muitos esses relatos. E o índice aumentou, sim. A procura pela psicologia, pela terapia, está cada vez mais intensa. Houve um aumento, segundo as estatísticas, tanto de ansiedade quanto de depressão. Por quê? Por conta dos fatores estressantes. O estresse, ele é gatilho
para o desenvolvimento de patologias. Não é que ele causa, mas ele é gatilho para o desenvolvimento de psicopatologias. E um dos principais fatores estressantes é a perda de um ente querido ou de um amigo, segundo a escala de Holmes-Rahe. Então, consequentemente, o que acontece? Foi gatilho aí para essas pessoas. Não só a questão da perda de um parente, mas as questões financeiras, perdas financeiras, o medo de ser contagiado. Então, todo esse cenário e o isolamento / distanciamento social, é um fator de risco também para as psicopatologias. Tínhamos que ter feito? Sim. Fizemos? Sim. É importante para prevenir a Covid? Sim. Mas a questão a gente sabe que ele é um fator de proteção, o social. Então, uma vez que a gente impede esse social, a gente está tendo aí um fator de risco. E aí, o que eu aconselhava para os meus pacientes ou para as pessoas que me procuravam? Tente fazer esse social usando a tecnologia. A senhora diz a Skype, Zoom, é isso? Skype, Google Meet, Zoom, exatamente. Muitas pessoas fizeram isso, noite de jogos usando a tecnologia, encontro com parentes usando a tecnologia, naquele momento que realmente o isolamento estava mais rígido, né? Agora já, graças a Deus, com a vacina, a gente está começando a virar essa página. E é justamente a minha próxima pergunta. Nessa virada de página do pós-pandemia, porque a gente também não sabe, não tem ideia de quando tudo isso vai acabar, né? A gente está tentando batalhar aí para poder extinguir a doença, mas não se sabe ainda porque é uma doença muito nova. O que a senhora imagina que vai ser esse pós-pandemia aí na questão das doenças mentais? Principalmente depressão. É um fator de risco fortíssimo. E aí a gente tem que desenvolver estratégias para estar aumentando os nossos recursos internos. Ou seja, favorecendo aí os fatores protetores. Quais são os fatores protetores? Exercício físico, o social, né? O autoconhecimento, que pode ser obtido através da psicoterapia, o aumento da resiliência, também através da psicoterapia. Então, as áreas da saúde agora têm um papel importantíssimo. Então, essa é a questão, o aumento dos fatores internos. Por quê? Porque a pandemia é um fator estressante, é um fator que está gerando muitas incertezas. Agora, a gente não tem tanto essa questão social tão forte. As pessoas podem estar agora saindo, encontrando parentes, mas mesmo assim ainda tem um distanciamento. Tem a questão da biossegurança que a gente tem que respeitar, tem um distanciamento. A falta de um abraço, a falta do contato físico é fator de risco. Doutora, a doutora falou sobre crianças, né, que os pais ligavam para a senhora, até interessante, falando que os sintomas, né, de falta de ar, taquicardia, já achando que era Covid, e a gente sabe que esses sintomas, eles são realmente sintomas que estão lá na escala de primeiro grau, né, quando alguém está com sintoma de depressão ou ansiedade. Eu queria saber quais são os principais... como que a gente poderia aí falar para quem está ouvindo a gente, quais são os principais fatores que a gente pode observar numa criança, num adolescente e prestar atenção se aquela criança está realmente depressiva, porque a gente sabe que o suicídio entre os jovens também é muito grande, né, por conta dessas questões de não conseguir conversar com o familiar, de não desabafar, de não fazer uma terapia. Quais são os gatilhos que os familiares precisam ficar atentos aí nessas crianças e adolescentes? Dentre os sintomas em crianças e adolescentes, principalmente em crianças, é preciso ficar atento para a dor abdominal. Se a criança está se queixando de dor de barriga, se ela está se queixando de cansaço, se ela está se mostrando muito irritada, é preciso que a gente tenha cuidado em relação a isso. A gente sabe que na depressão, você tem um aumento do cortisol. E o cortisol ele prejudica o nosso lobo frontal, ele prejudica a nossa memória de trabalho, como prejudica também o hipocampo, que é responsável pela formação de novas memórias, responsável aí pela memória declarativa, responsável pela recuperação. Então, se a criança está com problema de atenção, reclamando de dor abdominal, se está com dificuldades de aprendizagem, se está extremamente irritada, se está hiperativa, pode ser uma depressão. A gente tem que observar isso. Nos adolescentes, a mesma coisa. Então, às vezes, a gente olha só para a questão da apatia, da tristeza, mas a irritabilidade pode vir como um sintoma muito forte. Tá? Doutora,
Desculpa, pode continuar. E é preciso exatamente aumentar esses recursos internos. Então, é muito indicado, é difícil fazer uma pessoa com depressão fazer exercício físico, mas tem vários artigos mostrando que 10 sessões de exercício físico, assim como 8 sessões de terapia cognitivo-comportamental, têm efeitos surpreendentes, inclusive levando a modificações cerebrais. Inclusive a doutora até me corrigiu justamente falando da questão medicamentosa, que é a área da psiquiatria. Isso. Uma pessoa que chega no consultório da doutora com o diagnóstico de depressão, mas que ainda não passou pelo psiquiatra, como que é feito esse tratamento multidisciplinar? Geralmente a gente faz de forma conjunta. Geralmente chega para a gente ou do neurologista ou do psiquiatra para uma avaliação neuropsicológica, para exatamente verificar quais são as funções cognitivas que estão preservadas e afetadas, como é que está o emocional dessa pessoa. Então, geralmente é feito de forma conjunta. Quando chega diretamente para mim, eu já encaminho ou para o psiquiatra ou para o neurologista. Mas geralmente já chega do psiquiatra ou neurologista para a gente. Aí quando acontece esse fator de já chegar direcionado para a doutora, quais são as terapias indicadas para esse paciente que já está sendo medicado, que já passou pelos exames? Como que é feito esse tratamento global aí nesse paciente? Todas as abordagens, elas são indicadas para a depressão. Eu sou da abordagem da terapia cognitivo-comportamental, utilizo também a neurociências, que é uma ciência, e a epigenética, para o tratamento aí da depressão. É o meu foco. Por quê? Eu tenho uma noção de quais as áreas afetadas, eu tenho uma visão biopsicossocial, então eu sei ali, na depressão, geralmente hipocampo é afetado, o lobo frontal é afetado, então eu vou utilizar uma reabilitação aí cognitiva, vou utilizar estratégias para estar recuperando aí essas áreas também. O psicológico é afetado, então quais são as funções cognitivas que são prejudicadas, quais estão preservadas? Daí a importância da avaliação neuropsicológica para a gente ter esse panorama. Como é que está o emocional dessa pessoa? E eu sempre trabalho de forma interdisciplinar. Uma das primeiras coisas que eu faço é estar encaminhando essa pessoa para um educador físico, para poder ir chamando a família, fazendo psicoeducação com a família, bem como com o paciente, e ressaltando também a importância da atividade física para a recuperação desse paciente, como tem sido mostrado na literatura. Então, eu sempre trabalho de forma interdisciplinar, eu não trabalho sozinha. A senhora falou de algumas terapias que a senhora adota e trabalha. Tem como esmiuçar um pouquinho mais, explicar o direcionamento dessas terapias, além da questão esportiva? A terapia cognitivo-comportamental, como o próprio nome já diz, né, trabalha muito com a cognição, como é que a pessoa percebe o mundo, como é que ela aprende, como é que ela lida com as situações, quais são as crenças distorcidas que ela tem, as crenças limitantes, as distorções cognitivas. Então, a gente vai trabalhando dessa forma, quais estratégias compensatórias que ela utiliza e que estão causando sofrimento a ela. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita com adultos, em que eles colocaram figuras positivas, negativas e neutras, e pediram para que as pessoas lembrassem quais eram as figuras positivas, negativas e neutras, e compararam isso com pessoas com depressão, e compararam com pessoas do grupo controle, pessoas que não tinham depressão, pessoas saudáveis. Eles observaram o seguinte, que as pessoas com depressão focavam nas figuras negativas. Elas não focavam nas figuras positivas e nas figuras neutras. E boa parte dessas pessoas percebe o mundo dessa forma, ou seja, de forma negativa. Então, a gente faz todo um trabalho perceptual para que elas entendam, para que elas tenham consciência que elas estão percebendo o mundo dessa forma, mas que elas podem perceber de outra. O mundo tem sempre aspectos positivos e negativos. Só que não adianta a gente dizer para elas da seguinte forma, o mundo tem aspectos positivos. Não, a gente trabalha com figuras para que elas percebam isso. Certo? Então, essa é uma das ideias, né? Existe a catastrofização, então o aumento dos acontecimentos, até porque elas têm uma hiperresponsividade aos eventos estressantes.
aos eventos estressores. Então, a gente também identifica essa catastrofização e vai trabalhar esses aspectos que estão trazendo sofrimento. Eu gosto muito de trabalhar também com as neurociências, como eu falei, que traz essa relação cérebro e comportamento como via de mão dupla. Ou seja, assim como o nosso cérebro afeta o nosso comportamento, o nosso comportamento afeta o nosso cérebro. Então, você tem alterações cerebrais na depressão. Inclusive, você vê uma alteração no lobo frontal que é responsável pelo controle das emoções. E aí a gente começa a entender por que elas têm choro fácil, impulsividade, dificuldade de controlar as emoções, a memória é prejudicada, então a gente trabalha essa reabilitação mnemônica também. Então a gente utiliza as neurociências conjuntamente com isso. Outra coisa, aí a gente passa para a terceira ciência, que é a epigenética. A epigenética é algo extremamente novo, surgiu com Michael Meany em 2009, isso os estudos em humanos, e traz o seguinte: o comportamento dos pais pode estar influenciando o comportamento dos filhos. Mas deixa eu explicar melhor para que vocês entendam. O que a epigenética estuda é como o ambiente altera a nossa expressão gênica. Tá? Não é que vai alterar os genes. Alteração de genes é mutação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que altera a expressão do gene. Silencia ou não. Então, por exemplo, se eu tenho tendência a ter diabetes, mas eu tenho uma qualidade de vida, por isso que eu trago essa intervenção interdisciplinar, incluindo o exercício físico, eu tenho uma qualidade de vida, eu posso silenciar esse gene da diabetes, apesar de muitas pessoas na minha família ter o gene da diabetes. Então, você tem casos de gêmeos idênticos, um tem esquizofrenia, o outro não tem. Gêmeos idênticos, um tem autismo, o outro não tem. Isso pode ser explicado por mecanismos epigenéticos. E isso aplicado à depressão. Uma criança que sofre maus tratos, ele pode estar silenciando genes bons, que vai dar o feedback. Para de produzir o hormônio do estresse, está demais. Para de produzir o cortisol, que são genes que tem lá no hipocampo, tá? Se esse gene está silenciado pelos maus tratos que ele vivenciou, ele vai ter uma maior hiperresponsividade ao estresse e mais chances de desenvolver depressão. Então, tem que ter isso em mente. Uma pessoa que viveu a queda das Torres Gêmeas ou um evento estressante, que ela percebeu como muito forte esse evento estressante, tá certo? Na época, ela não estava gestante, mas depois de 5 anos, ela resolveu ter uma gestação. Por ela ter vivenciado esse evento estressante muito forte, ela pode ter silenciado genes bons. E isso pode passar de pai para filho. Eu já li, inclusive, que o próprio transtorno obsessivo-compulsivo, ele também tem um grau de hereditariedade e também da questão do ambiente onde aquela pessoa vive, né? Que pode realmente passar a doença, ela pode ser tanto hereditária como ambiental, para inclusive potencializar, né? Todas as psicopatologias, né? A gente às vezes evita o termo todas, mas nas psicopatologias eu posso estar falando isso. Todas as psicopatologias, elas são genéticas e ambientais. Umas são mais genéticas do que ambientais, outras são mais ambientais do que genéticas. Mas é importante a gente estudar a epigenética, porque o que os nossos pais vivenciaram, mesmo que essa mãe não estivesse gestante, pode estar exatamente silenciando genes através de um processo denominado metilação, e isso pode passar para os filhos. Pode passar de pai para filho. É muito e aí o filho já nasce mais hiperresponsível ao estresse e com maiores chances de desenvolver psicopatologias, principalmente depressão, por exemplo. É muito interessante. A senhora falou da neurociência. E assim, é claro que eu não sou especialista, mas eu gosto de ler sobre os assuntos, né? É verdade que a pessoa com depressão, ela tem mais tendência a ter pesadelos? Olha, eu não vi nenhum estudo sobre isso. Ela tem mais tendência, o que estudos mostram, ela tem mais tendência de ver o mundo de forma negativa. E a depressão também é fator de risco para suicídio. Isso os estudos têm mostrado. Agora, com relação a pesadelos, eu não vi ainda nenhum estudo sobre isso. Agora, eles têm alteração de sono. Eles têm alteração de sono, sim.
e dificuldades também de estar entrando no sono REM. Doutora, por que a depressão é uma das doenças assim que mais causa o suicídio? Porque realmente o paciente ele perde o sentido de viver? É isso que a depressão traz? Num grau avançado da doença? Não é a depressão o que mais causa suicídio, não. Até porque a gente tem que... Ele é um fator de risco para o suicídio, mas não é que cause suicídio. Uhum. E a gente tem que levar em consideração também o transtorno bipolar e temos que levar em consideração também o transtorno borderline, cujo risco de suicídio também é bastante aumentado. Então, não é só a depressão. Mas inclusive, em que grau que a depressão está entre esses transtornos mentais? A depressão está entre os fatores de risco, sim, para o suicídio. Agora, o que as pessoas trazem, né? Pessoas que... E aí a gente tem que ter muito cuidado ao falar desse tema. O que as pessoas trazem quando elas tentam o suicídio ou tentam a automutilação? Elas tentam minimizar a dor, através da dor física. Interessante. Então, não é que elas querem se matar, não é que elas querem tirar a própria vida, é porque elas não veem uma saída, elas não veem uma luz e tentam, de alguma forma, minimizar essa dor. Por isso, a importância da questão preventiva, né, dentro de casa, principalmente os pais estando de olho nas crianças, nos adolescentes, é muito importante para poder, se algo estiver ocorrendo de errado, isso ser prevenido, né, doutora? Isso, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado, observar aí os sintomas. Às vezes, uma dor de barriga é desprezada e pode ser um sinal de depressão. Uma irritabilidade, muitas vezes, uma explosão, é vista como um transtorno opositor desafiante. Pode ser que não seja, pode ser que seja uma depressão. Às vezes, um transtorno bipolar é diagnosticado com depressão, e não é um transtorno bipolar, mas a pessoa fica muito tempo na fase depressiva, e aí, às vezes, é diagnosticado de forma errônea. Então, assim, o limiar é muito tênue e é preciso que, através de um trabalho interdisciplinar, e aí eu ressalto a necessidade da avaliação neuropsicológica, é fundamental para um diagnóstico bem-sucedido. Doutora, para finalizar, eu queria falar um pouquinho do ambiente escolar, principalmente relacionado a crianças e adolescentes. O bullying, ele pode levar uma criança à depressão e até desistir da escola? Pois é, o bullying é algo que tem que ser levado muito a sério, as escolas têm que observar e combater o bullying, assim como a sociedade de forma geral, porque o bullying é fator de risco para suicídio, o bullying é fator de risco para depressão, sim, o bullying é fator de risco para outras psicopatologias. Com o bullying, você acaba atrapalhando o fator de proteção, que é o social, a pessoa fica com uma baixa autoestima, ela não vê mais sentido na vida, vem uma tristeza muito grande, então o bullying é fator de risco, a gente tem que tomar muito cuidado. Ninguém tem o direito de menosprezar, de julgar ou de humilhar uma outra pessoa. Doutora, foi ótimo o bate-papo. Eu tenho certeza que quem está do outro lado se identificou com alguma fala nossa, né? Porque realmente, como a gente falou no início da entrevista, aumentou em muito, né, o número de pessoas procurando ajuda para tratar a depressão. Mas muito obrigada, porque alguns esclarecimentos aqui se fizeram necessários para poder ajudar quem está do outro lado, acompanhando a gente pela rádio, pelo YouTube, pelo podcast aqui da Jovem Pan. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer, Patrícia. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada. Fui aí com todos. Um abraço. A gente se vê numa próxima, com certeza. Tchau. Tá ótimo, obrigada. Tchau. O programa Não Pire e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê semana que vem com mais um assunto sobre saúde mental. Eu te espero. Tchau.